Olá, quanto tempo! Bem-vindos ao Mural da Manhã. Quanto tempo? Não, sei lá. Agora sim, porque agora não tem barulho. Agora consigo lhe escutar. Desculpe a audiência que eu estava gritando. Desculpe você, Silvana, Isadora, Rosângela, mas o aparelho é muito forte. Muito bem. Hoje, Célia, hoje não vamos ter um dia como hoje, porque são 12 entrevistados, mas ainda não chegaram nenhum dos dois. Não chegaram. O que aconteceu? Eram para estar chegando. Vamos mandar uma mensagem para eles. Se perderam aí no caminho? Foi bem divertido ontem, porque eu fiz ontem, há uns quase 70 anos, minha primeira entrevista com alguém que estava dentro de um avião. Domingo próximo. Vocês sabem que eu publico todas as quartas-feiras e sextas-feiras uma entrevista exclusiva internacional. E estava preparando a entrevista do próximo domingo, que será com Cláudia de la Cruz, que já esteve nesta casa de comunicação e foi candidata à presidência dos Estados Unidos na eleição que escolheu Donald Trump para um segundo mandato. E em determinado momento, eu não sabia onde ele estava, e em determinado momento pula a mensagem. Bom dia, Rebeca. Bom dia. Desde o ano passado que não sabia de você. Em determinado momento pula a mensagem no WhatsApp da Cláudia de la Cruz. Digo, o que aconteceu, Cláudia? Não, um poço no ar, diz, um poço no ar. Estamos no avião, então fizemos toda a entrevista, a primeira vez na vida que faz uma entrevista inteira com alguém que está voando. Ela estava indo de Ohio, não me lembro agora para onde, e foi isso. Muito bem. Alguma notícia da Silvina Romano? Sim, está entrando Silvina Romano. O César Rosato também já me respondeu. Pensei que estavam dormindo. Eu tenho pena de convidar César Rosato, porque, gente, nos Estados Unidos, na região que ele mora, lá são 6 da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu sempre aceito o convite, mas eu fico com uma pena de convidá-lo, porque é muito cedo. Bom, me deixa contar. Está entrando. Me deixa contar, enquanto a querida Silvina, figura espetacular, cordobesa da Argentina, assim como nosso embaixador honorário no Texas, lá do Brasil, que tem o galardão da medalha, como chama? Barão do Rio Branco. Já pecou o César Rosato. Mas me deixa contar um pouquinho da programação da próxima semana, que começa escalonada, por isso não começa tudo na próxima semana. Mas queremos destacar cada programa de estreia em particular. Nós teremos, quando esteja completa, ou seja, a partir de 3 de março, nós teremos segundas-feiras, 20 horas, do Rio ao Mar, aquilo que foi o programa com mais público do Portal do Zacato do ano passado, um sucesso. Mas volta à noite, 20 horas, com Tali Feld Gleiser. Terça-feira, integramos Isadora Dimo. Integramos aqui uma jornalista que é muito importante numa área que tem alguma proximidade com o que a Isadora está fazendo a partir deste ano no Portal do Zacato, na área de pesquisar o que está acontecendo nos poderes legislativos, sejam municipais, sejam estaduais, nacionais, e também a nível do poder em Brasília. A querida Amanda Miranda. Amanda Miranda traz toda terça-feira, às 20 horas, Passando a Limpo. Todos esses programas, a gente tem umas aberturas belíssimas. Quarta-feira, retorna, depois de 1 ano e meio, nossa cooperada Helenira Vilela, com um novo programa que tem um nome muito sugestivo e curioso: Uma Luz Imprevista. Claro, tratando-se de Helenira, tem a ver com a docência, com a matemática, com a política, com a sociologia, não há a menor dúvida. Ela que sempre teve um belíssimo público seguindo ela por aqui, e também nas suas redes sociais, claro, estará às quarta-feiras, estreando Uma Luz Imprevista. Quintas-feiras, Sofia Andrade, é uma luz de programas novos.
19 horas, o Ecoconsciência renovado do Paulo Horta, que era uma coluna, passa a ser programa às 19 horas toda quinta-feira. 19h30, direto da Paraíba, ar puro. Tinha que vir de lá, né? Não podia ser ar puro do Sudeste e Sul, tão fascistoide nos estados. O ar puro vem com o ex-presidente do Conselho Nacional de Pneumologia e diretor do Hospital de João Pessoa, que também, aliás, tem um belíssimo programa que chama Reflexões, lá na TV da Paraíba, vem com Sebastião Costa, 19h30. 20 horas, este servidor estreia um programa, aliás, esperei 18 anos para estrear um programa meu, aqui no Portal Desacato, e também tem um nome curioso, Alexandria. E sextas, porque é importantíssimo na nossa luta comunicacional, mas não também nas lutas dessas massas que Isadora Gimon falava, né? Estão sendo levadas de um lado para outro, como velhinhas pelo poder. Tecnofeudália. Tecnofeudália, que é da equipe de Frederico Guimarães, feito diretamente de São Paulo, com apontamento de Tiago Escárnio aqui em Florianópolis, e mais para frente com Ergon Kugler, um dia em São Paulo, um dia no Rio, outro dia em Brasília. Tecnofeudália. Vocês viram? 1, 2, 3, deixa eu contar, 4, 5, 6, 7 programas novos em 5 dias a partir da próxima semana. Mas escalonados, ok? Silvina Romano já está por aí. ¿Qué haces, hermanita? Silvina Romano está por ahí. Bom dia, Silvina. Hola. ¿Cómo están? Qué linda estar de nuevo con ustedes. Contenta de verlas. ¿Qué tem teu boné? ¿Do que é o boné? El gorrito. No, el gorrito es nada de particular. Me iba a poner uno de Club Atlético Belgrano, que es mi equipo de fútbol, pero pensé que toda la parcialidad de los equipos cordobeses de Talleres e Instituto Atlético Central Córdoba no iban a ver el programa, entonces digo, no. Claro. No. Claro, assim que tu és de Belgrano, eu sou de Ferro na Argentina. Oh, tenemos historias ahí encontradas. Somos de esos equipos que nos cuesta mucho siempre, casi todo. Sofremos, né? É assim. Sofremos. Eu com o Verdolaga e tu com o queridíssimo Belgrano, uma instituição maravilhosa de Córdoba, da Argentina. Virá melhores momentos, virá melhores... Tenhamos esperanças de que Belgrano e Ferro tenham melhores momentos. Vai. Pois então, estamos esperando o César Gonzato. Pobre César, que está com 4 horas de diferença, de fuso horário lá no Paso, em Texas. No Texas, aliás, em Paso, no Texas. Vamos começar com a Silvina? Vamos. Silvina Romano é cientista política especializada nas relações entre Estados Unidos e América Latina. Silvina, esse episódio das deportações do governo Trump tem sido terríveis pela desumanização em que eles têm acontecido, deportados sendo algemados, sendo tratados como subcidadãos. Eu queria te perguntar o que você pensa sobre isso e como você avalia que tem respondido os governos latino-americanos a essas deportações feitas por Donald Trump. Con respecto a la cuestión migratoria, creo que pone en evidencia que hace décadas que no se resuelve el problema y que los migrantes son criminalizados, no solamente en Estados Unidos, sino en la Unión Europea. Lo que pasa es que ahora un personaje como Trump le da más visibilidad a este problema y con el consenso que tiene dentro de su país logra tomar medidas que muchos otros gobiernos han tomado en su momento. Quiero hacer acá un paréntesis. El gobierno de Obama fue el que más deportaciones llevó a cabo en su momento. Entonces, la situación es grave porque hay un consenso
en el cual se hace a la luz del día, porque los otros gobiernos lo hacían, pero lo mantenían por debajo para que la gente no se enterara, no se encabronara. Estamos hablando de que la población migrante en Estados Unidos es la que, bueno, yo siempre repito lo mismo, los migrantes, sean documentados o indocumentados, pagan impuestos y mueven la economía del país y mandan remesas a sus países. Es decir, si existe la inmigración, existen estados que requieren esa fuerza de trabajo. No es un capricho de la gente. No es nadie quiere irse de su país, nadie quiere enviar a sus niños solos, no acompañados. Piensen cuántos llegan a la Unión Europea de esa manera, el dolor, la ruptura de tejido social que eso ha implicado en América Latina, sobre todo en América Central, no tiene precio y no tiene retorno. Entonces, el problema ahora es que se puede hacer así a la luz del día, que no haya ningún tipo de contestación y que, como tú dices, la respuesta de los gobiernos de América Latina es servil. No sé si hay otra palabra, porque no se cuestiona en absoluto esta dinámica que implica, digamos, considerar a la gente como cosas, digamos, simplemente cosificar. Silvina, essa resposta, eu diria que eu separaria um pouco Cláudia Sheinbaum. Inclusive, ontem publiquei uma entrevista com Nano Carvalhal Cano sobre isso. Cláudia Sheinbaum a separaria um pouco do servilismo. Por exemplo, aqui no Brasil. Porque o Brasil, com a questão do aço, por exemplo, o primeiro que anunciou o governo brasileiro e as empresas brasileiras que não iam contestar os Estados Unidos. Pode fazer alguma retaliação, mas para que vamos contestar? Né? Agora, a pergunta que fez a Sofia é importante em função do hoje, mas, como tu falavas do Obama, eu queria voltar às origens disto tudo. As origens de Roosevelt, por exemplo, com o Canal do Panamá, as origens da doutrina Monroe, e mais perto, Sofia, a que a gente agora parece que acordou pela explicitude, porque é explícita a atitude do Trump, mas nos governos anteriores se jaularam crianças nos Estados Unidos, estamos falando de anos atrás, crianças em jaulas. Então, Silvina, até hoje também a comunidade trabalhadora, os povos pobres da América Latina, com esses governos que temos aí, podem se defender, porque me parece que isto está sendo tratado no plano moral, e está bem, tudo bem, no plano vexatório, indigno, mas não estamos entendendo que essas famílias são enviadas de novo à miséria depois de ter servido nos Estados Unidos. São reencaminhadas à pobreza extrema. Porque ninguém faz 2.000, 3.000 quilômetros de fila para atravessar o muro do México porque tem a barriga cheia. Queria que víssemos um pouco contigo, Silvina, esse problema também. Porque as pessoas estão retornando uma miséria brutal. Miséria ocasionada pelo próprio imperialismo norte-americano e pela União Europeia. Silvina, que papel tem a questão econômica nisso tudo? Tanto para o interior como para o exterior dos Estados Unidos. Y creo que ahí está la clave y qué suerte que hiciste esta vuelta en la conversación, porque si no tenés razón de que nos quedamos hablando de la indignidad como si fuera algo inmaterial, como si fuera una sensación. No, la indignidad es una forma de vida a la que nos han condenado en América Latina a fuerza de golpes duros, golpes blandos, golpes militares, contra cualquier proyecto que hubo, vamos a hablar desde la Guerra Fría hasta ahora, que haya intentado contestar la política económica de Estados Unidos en la región. Sobre todo Centroamérica, pensemos lo de las repúblicas bananeras, estamos hablando del principio del siglo XX, que es justamente lo que reivindica este gobierno. No reivindicó solamente la doctrina Monroe, como el gobierno anterior, sino el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que es la posibilidad y la necesidad de Estados Unidos de intervenir en cualquier lugar
del continente cuando estén afectados sus intereses y los intereses de sus ciudadanos. Um detalhe, Silvina, me desculpe, só para exemplificar para o público, e aí estava lembrando da Fruit Company e demais, tem um porto, Sofia Andrade e audiência, tem um porto de Honduras, onde as mercadorias vão diretamente a portos privados da Flórida. Ou seja, a palma de azeite, o banano e o café de Honduras vão direto para os portos privados. Aí não tem nada, não tem tarifa, não tem nada, é roubo direto. Por isso é importante também o que tu traz, Silvina, da doutrina do coronário Roosevelt enriquecido por Hoover, ¿no? Entonces, hay una cuestión de dinámicas económicas, de vínculo del gobierno estadounidense con las minorías privilegiadas, sobre todo en los países de América Central, pero en toda América Latina. Tú hablaste de Brasil recién, que genera esta diplomacia y esta bilateralidad en la cual, bueno, se llega a este tipo de acuerdos en los que te devuelvo gente. Toma, aquí tienes la gente. Y a cambio de que, bueno, acuerdos comerciales y que todo siga más o menos igual, digamos, que se mantengan ciertos acuerdos de base. En Panamá ustedes saben que, bueno, eso de que el canal no iba a ser más de Panamá, bueno, eso no funcionó. Pero al ir con el garrote en la mano, luego, digamos, logran, la amenaza es muy grande, entonces luego logran negociar otras cuestiones más pequeñas, es decir, bueno, está bien, no les damos el canal, pero sí vienen aviones cargados de gente a nuestro país. Es decir, está siendo todo muy complicado y ahí lo que tú decías, ¿no? Esto no es nuevo. Viene de hace tantas décadas que ahora sí tiene el terreno estaba preparado para que esto sea posible a luz de todas y todos y que aparentemente no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer algo, sobre todo los gobiernos de América Latina, buscar alternativas y buscar algún cierto consenso a nivel internacional para denunciar esto, para plantear que estas no son las soluciones. Como tú dices, el fenómeno migratorio es un fenómeno principalmente económico y de desastres naturales, pero sobre todo económico. La gente se va porque no tiene condiciones y en América Latina las no condiciones tienen mucho que ver con la expansión del capitalismo estadounidense, es decir, de las transnacionales estadounidenses en nuestra región. Una dinámica muy particular. Mas não só. Ontem, com a Sofia Andrade, estavam fazendo uma entrevista aqui neste mesmo espaço. E acho que tem a ver com isso, porque a gente foca o imperialismo norte-americano. Mas para um pouquinho. Estados Unidos quase hoje, como país, não existe. É uma grande empresa privada distribuída por toda parte, né, com empresas aliadas no restante do mundo. Ontem a gente estava analisando a influência na nossa e como os nossos mecanismos, Silvina, também são quase inúteis. Um caso. A gente estava analisando o caso da empresa Yazaki, que é uma transnacional japonesa, mas que tem uma sede aqui no Paraná, no Brasil, e várias plantas no Brasil, inclusive tem escritório em Florianópolis. Olha este caso, Silvina. A empresa demite por WhatsApp, a 1h57 da manhã, 1h57 da manhã, todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos. Uma planta em Colônia, uma cidade pequena, as cidades do Uruguai são muito pequenas, tu tira uma empresa dessa natureza, a cidade desaparece, o comércio desaparece. E de Las Piedras, que é a cidade, uma das cidades vizinhas de Montevidéu. 1.200 pessoas na rua. Tudo bem. Escuta. Para onde vai essa produção? Então, olha a relação. Quem toma a decisão são diretores brasileiros e brasileiras. Aqui se toma a decisão, no Brasil. Os demitidos são no Uruguai. No Uruguai. O que produziam os demitidos do Uruguai vai parar no Paraguai. A um preço mais baixo de produção, Paraguai, a empresa paga 30% formal
e 20% por fora. E aonde vai o produto que agora vão fabricar no Paraguai, pagando menos impostos, menos direitos trabalhistas? A Zara tem na Argentina, onde está a fábrica da Toyota. 4 países do Mercosul. De quem é a responsabilidade? Aparentemente de todos. O que tu estás relatando dos Estados Unidos, o que a Silvina está relatando à audiência, não é uma responsabilidade exclusiva dos Estados Unidos. Ele não poderia fazer isso, esse país que nem nome tem, não poderia fazer isso com Trump, com Obama, com Walker Bush, com quem for, se não houvesse concupiscência dos outros países. Daí a gravidade do tema, Sofia, que tu trouxeste para hoje. Que, na verdade, é um acordo de partes em silêncio. E um acordo de transnacionais. Estou me estendendo, é verdade. Um beijo, Isadora. Até amanhã. O Trump que está fazendo isso, ótimo. Mas espera um pouquinho. Quem é Trump? Qual é o perfil do Trump que aparece? O perfil de um comerciante, de um empresário. Estados Unidos não tem presidente. O que tem é um empresário, um hiperempresário. Se tem que matar todo mundo em Gaza, vão matar. E se tem que expulsar todo mundo de Honduras, Guatemala, de Salvador, vai expulsar. Porque o negócio é o que importa. O Lofer, que enviava a Ordem Romana, me mandou informação de que na Argentina você pode não chegar a não ser candidato para não ser pelo governo se há uma denúncia, mesmo que não tenha prova nem condena. É a política de Trump também. Então, me estendi demais fazendo um tempinho para chegar no querido César Rosato, mas eu acho que nós não podemos tratar o tema Trump exclusivamente, e as deportações, isso tudo, do ponto de vista moral. Aqui é um planejamento imperial econômico, que não é diferente do que fez a Inglaterra quando invadiu o que agora é os Estados Unidos. E as disputas da França e da Espanha, de Portugal, da Bélgica, da Holanda, todas brutais. Enfim, estendi para receber, que Sofia pudesse receber o César Rosato. Oi, gente. Oi, doutor César Rosato, cônsul-geral do Brasil, no Texas, nos Estados Unidos, e professor também da universidade. Muito bem-vindo. Bom dia para ti, nessa madrugada aí nos Estados Unidos. César, para iniciar, eu quero te perguntar qual o objetivo dessa política migratória dos Estados Unidos, visto que os Estados Unidos historicamente precisou e ainda precisa do trabalho imigrante. Obrigado. Bom dia, Sofia. Bom dia, Raul. Bom dia, Silvina. Em primeiro lugar, não sou cônsul geral, sou cônsul honorário na região de El Paso, Texas, no maior corredor de imigração do mundo, entre El Paso, Texas e Ciudad Juárez. Realmente, historicamente falando, do ponto de vista das ciências políticas, historicamente, essa política de colocar culpa nas problemáticas do país não é de hoje, já houve no passado várias ocasiões. Geralmente, quando a economia não está bem, colocar culpa em alguém ajuda politicamente. E isso fez o governador da Califórnia, Pete Wilson, muitos anos atrás, mais de 25 anos, queria ser candidato a presidente dos Estados Unidos, e ele colocou a culpa nos imigrantes. E chegou a ganhar, chegou a aprovar uma proposição de lei chamada Lei 187, que inclusive fizeram um filme, e nós fizemos muitos protestos nas ruas, milhares de pessoas, e ele ganhou. E a hipocrisia é tão clara que descobriram que ele tinha, por mais de 20 anos,
trabalhando na casa dele, do governador, Pete Wilson, tinha uma imigrante trabalhando para ele legalmente por mais de 20 anos. Acabou a carreira política dele quando saiu a notícia que ele se beneficiou desse trabalho moderno semi-escravo durante esse período. A carreira dele política acabou ali, não pôde ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, isso foi uma ocasião, e a nossa população da Califórnia processou o Estado e a lei nunca foi implementada. Mas a ideia era colocar todo mundo fora das escolas, as crianças, não atendimento aos hospitais. Existe um gasto com os imigrantes, não resta dúvida. Mas uma outra coisa que é difícil para alguém fora do Brasil entender é que os Estados Unidos ganha nos impostos que as pessoas pagam, e as pessoas que não estão aqui legalmente não podem fazer declaração de imposto de renda. Então, somente esse ano, o governo federal americano ganhou 70 bilhões de dólares que jamais o imigrante vai reclamar e vai dizer, não, olha, eu quero a minha parte de volta. Que todo mundo paga imposto. Na comida que você come, mesmo que você pague aluguel, tudo tem imposto. Um carro que você tenha. Então, veja bem, é uma hipocrisia, né? Agora, eu escutei o Raul falando no programa anterior que quem é o Trump, né? O Trump já começa a sofrer muitas resistências, inclusive do Papa, essa semana, Papa Francisco, Raul, o nosso argentino, que se levantou, escreveu uma carta poderosa aos bispos cardeais americanos, falando que os imigrantes são humanos e devem ser tratados com dignidade. Para ressaltar a parte que é crítica, que tem pessoas que cometem crimes, mas é uma minoria tão pequena que eu acho que não chega nem 10%. Se chegar a 5%, é muito. Então, o Papa escreveu, todo o país tem o direito de defender as suas fronteiras, a sua comunidade, que a comunidade seja segura, que tenha segurança de vida. Olha, eu estou em El Paso há 24 anos, é a segunda cidade mais segura dos Estados Unidos. Eu deixo até a porta aberta da minha casa, nunca me acontece nada. Então, e 80% fala espanhol. São todos imigrantes, a maioria da cidade. Gente boa, gente de família, gente honesta, gente trabalhadora. Os imigrantes oxigenam a economia americana, oxigena as igrejas que estão fechando nos Estados Unidos. Quem vão às igrejas são os imigrantes latinos, que vão lá expressar sua devoção, respeito ao padre. E os latinos são os que trabalham aqui, serviços que ninguém quer fazer, né? Então, é complexa, e eu sei que vocês têm perguntas super inteligentes. Eu posso deixar vocês falarem algumas coisas, a pergunta, mas eu também tenho pergunta a vocês, porque a China e a Rússia não recebe aviões de imigrantes algemados? Vocês já viram algum imigrante rico ser deportado para o Brasil com essas humilhações que recebe o pessoal pobre e de cor de pele escura? Essas são as minhas perguntas para vocês. Eu nunca vi. Geralmente é o pobre, é a cor de pele escura que sofre o pior tratamento. E olha, eu preciso ressaltar, porque eu já estou vendo aqui, tem uma jornalista da Folha que vai estar aqui esse fim de semana, e eu vou dar uma entrevista a ela. E eu vi nos jornais no Brasil o pessoal falando que estão deportando bolsonarista.
Não é verdade isso. A gente precisa revisar essa versão, porque 2021 o Brasil teve o maior número da diáspora brasileira, as pessoas que perderam a esperança no Brasil. Durante o governo Bolsonaro, 70 mil brasileiros cruzaram aqui a fronteira. Jamais na história desse país recebemos tantos imigrantes brasileiros como nessa época. 2022, os mesmos números. Aí eu fui chamado lá, juntamente com o embaixador brasileiro, reunião com o diretor da FBI, reunião com o diretor do Homeland Security, reunião com o Border Patrol e o ICE. E aí, o que está acontecendo com o Brasil? Aí até usavam um programa chamado Cai-Cai, que era o Neymar que se jogava no campo lá. Os brasileiros adotaram esse programa, vinham aqui na fronteira e se jogavam, dizendo, me deixa eu entrar, por favor. Então, milhares de brasileiros chegaram aqui, aí o governo brasileiro, precisamos ressaltar isso bem claro, essa é a minha reportagem. Agradeço que você me dê essa oportunidade, Raul, Sofia, Silvina, que foi o governo Bolsonaro que assinou o final da lei da reciprocidade. Até então, para mandar uma pessoa para o Brasil deportada, tinha que passar pelo Serviço Diplomático Brasileiro, aplicar para ver se era uma pessoa brasileira ou não. Nós entrevistávamos, eu ia visitar as pessoas. Isso é dignidade. Com a assinatura do Bolsonaro, não só as pessoas foram deportadas em voos fretados e não voos comerciais, mas o governo brasileiro mandou 2 policiais da Polícia Federal ajudar o governo americano a fazer essa miséria com o povo brasileiro. Nenhum jornalista no Brasil publica isso. E eu nunca vi nenhum país colocar o seu povo nesse sofrimento. O Brasil fez durante o governo Bolsonaro. Então, as pessoas que cruzaram aqui, em sua grande maioria, não eram bolsonaristas, eram pessoas escapando da miséria, da fome, da violência que o governo Bolsonaro implementou no Brasil. Que os Estados Unidos ajudou também, né? Ajudou com o lawfare, ajudou o Moro, que inclusive veio aqui na minha cidade, né? Recebeu o protesto. Estou falando demais, mas eu preciso só clarificar isso, que nessa últimas ocasiões, com a presença do governo Lula, vieram muitos bolsonaristas que quebraram lá edifício do governo brasileiro, tinham tornozeleiras eletrônicas, muitos escaparam para a Argentina, muitos entraram pela Bolívia, Colômbia, começaram a subir, porque o México começou a exigir o visto para brasileiros, que o governo Bolsonaro aceitou isso, né? O maltrato ao seu próprio povo. Então, nós perdemos autoridade enquanto serviço diplomático de como ajudar o povo brasileiro. E é vergonhoso, é triste e é traumático a gente ver as pessoas se exporem a esse tipo de tratamento. Sim. César, depois eu quero voltar contigo para a gente conversar sobre essa prática da reciprocidade, de como tem atuado o governo brasileiro frente às deportações e também como que tem sido, como você tem visto a relação dos próprios brasileiros frente a isso nos Estados Unidos, né? O medo, a insegurança. Mas antes, Silvina, eu quero te perguntar qual que tem sido a repercussão da política do Trump para as políticas dos países da América Latina, no sentido de reproduzir essa elevação de muros entre países, por exemplo, o caso do Milei, que quer construir um muro no norte da Argentina, na divisa com a Bolívia. Bueno, esa pregunta está buena porque me parece que hay 2 planos. Una es, hay una alianza entre gobiernos que idolatran a los republicanos, a esa estética Trump, sobre todo, no solamente los republicanos, una derecha como la de Milei, Bukele sobre todo, o sea, ellos 2,
que reproducen los relatos y esa antipolítica permanente que instala la estética política de Trump, ¿no? Esto de las empresas y los negocios primero, no hay negociación, hay imposición, blanco-negro, el binarismo, esta polarización total. Pero después en lo económico, el gobierno de Milei está en las antípodas de lo que hace Trump. Milei está vendiendo la Argentina. O sea, Milei aplicó medidas ultra neoliberales. O sea, ni con Menem vimos esto. Menem, le aclaro a la audiencia, un gobierno neoliberal de la década de los 90 que tuvo 2 periodos y terminó la Argentina en una crisis total en el 2001. Eso por ahí se acuerdan. Es decir, un día nos levantamos y ya no había casi nada en Argentina. Se había vendido todo. La agroindustria, el campo, se habían eliminado las pequeñas y medianas empresas. Quiero darles una noticia que es terrible, que va a salir pronto un decreto, pronto es esta semana, un decreto en el cual quieren desarmar la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina, lo último que nos quedaba para no ser un país bananero. Bananero, no estoy criticando a los países, estoy rememorando que desde los países imperialistas, América Latina solo puede producir materia prima y solo brindar fuerza de trabajo barata. Y eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cuánta sangre ha corrido en nuestro continente por siglos para reivindicar que nosotros podemos tener otro espacio en este planeta y podemos escribir otra historia, que es la de agregar valor a la materia prima, es la de tener recursos humanos preparados, capaces, dignos, que podamos producir conocimiento para nuestros pueblos, de acuerdo a las necesidades de nuestros pueblos. Eso es lo que Milei ahora quiere desarticular. Ya se suman las pymes, pequeñas y medianas empresas, la educación no tiene financiamiento, es decir, todo, digamos, no es que Trump esté financiando esos sectores, simplemente Trump lo que está diciendo es America First, es decir, lo que vamos a restituir es la economía estadounidense con las medidas estas de aranceles, es decir, Trump está haciendo todo lo contrario. ¿Qué es lo que quiere? Milei está haciendo lo contrario. ¿Qué es lo que quiere Trump? Las medidas proteccionistas de los países centrales siempre se toman especialmente en contra de los países más débiles que no pueden rechazar esas medidas. Cuando China se enteró de los aranceles de Estados Unidos, bueno, algo haremos. ¿Por qué? Porque China es una superpotencia, ¿verdad? En cambio, si le ponen aranceles a productos, al único producto que produce algún país en América Latina, claro, tú luego negocias lo que quieras. Entonces, aquí lo que se pone en evidencia es la historia misma de América Latina. Es esa historia, ¿no? En la que reivindicar la soberanía y la autodeterminación, tú lo has dicho, Claudia Sheinbaum es la que lleva hoy la voz cantante de poner un límite a esa política, ¿no? De invasión, es intervención directa en las economías y en la política de América Latina, pero, también lo dijiste tú, Raúl, ¿cuáles son las condiciones en las que estamos para poner algún límite? Y encima, para colmo, cada uno va por su lado, porque esa es la política de Trump, negociar uno a uno y en persona, generar relaciones personales. No, digamos, lo único que puede contener eso es a nivel regional, a nivel de los organismos regionales, aunque no estemos tan de acuerdo en la perspectiva político-ideológica, seamos pragmáticos, que el Mercosur se plante un poco, que la UNASUR está desarticulada, bueno, hagan una reunión, la CELAC no tenía tanta vigencia, que vuelva a tenerla, es el momento. ¿Por qué? Y acá voy a ser muy pragmática yo, y voy a hacer del realismo político puro, porque hay un enemigo común claro. Es decir, ahora sí, el gobierno de Biden tenía muchas políticas muy tremendas que hacía por debajo de la mesa, y es cierto, y mantuvo las sanciones con Cuba, y todo lo que quiera, pero este gobierno es a todas luces peor, y es a todas luces inhumano, es a todas luces antidemocrático, antipolítico, este gobierno de Estados Unidos. Entonces, unámonos frente a esta, digamos, es un enemigo de la humanidad, de lo que nosotros concebimos como el humanismo. El humanismo está totalmente fuera de cualquier definición de democracia, desarrollo y política que plantee hoy el gobierno de Trump.
Há umas perguntas que fez o César, que acho que a Silvina acaba de responder. Que tem a ver com a soberania, César. Nossos países renunciam a serem soberanos, ora por interesse das oligarquias, ora por covardia dos governos, pelo que for, mas renuncia à soberania. É bom entender. Quando César fazia o mapa, saem do Brasil, vai pela Bolívia, passam por aqui, vão para lá, chegam ao teu passo. Sabes o que me lembraste, César? Da traição de Santander a Bolívar. Santanderismo puro. Quer dizer, o que fala Silvina, e aí quero perguntar ao César, vai além da questão político-econômica e entra numa seara que Álvaro Garcia Linera trabalha muito bem, que há em tudo isto, no cerne de tudo isto, uma batalha cultural que estamos perdendo, historicamente, para o imperialismo, que a Tali, e eu concordo com a Tali Felgiglesia, nossa diretora, parem de falar de batalha, é guerra. As últimas palavras da Silvina me dizem isso, paremos de falar de batalha cultural, é guerra. E que me parece que as pessoas acreditam que vai se dirimir pacificamente em acordos multilaterais ou bilaterais. Eu quero saber como vai se resolver isso, porque eu não me imagino uma resolução pacífica. E para concluir, César, é evidente que o império está caindo. É evidente que chegou a um grau de degeneração extraordinária. É evidente que a hegemonia dos Estados Unidos está caindo, mas é evidente que não pode cair de qualquer maneira. Então, qual é o nosso papel nessa queda? Falaste da China, falaste da Rússia, podemos acrescentar Índia, África do Sul, Tailândia. Há outros atores. Mas esses atores, e nós aqui no pátio traseiro, entre aspas, Sofia, como é que vamos pegar os pedaços do império decadente e dessa hegemonia que começa a morrer, que começa a ser destruída? Eu quero te perguntar isso, César. Como tu migrante também, porque tu é cônsul honorário, mas é migrante faz 20 e tantos anos que estás lá. Obrigado, Raul. Muito bonito ouvir a Silvina. É importante que a gente fale isso que está sendo dito aqui. Olha, eu também sou professor universitário. Ontem mesmo dei uma aula de doutorado aqui na Universidade do Texas, onde nós falamos de Paulo Freire, né? Paulo Freire fala que o sonho do oprimido é ser igual ao opressor. O oprimido sonha ter o que o opressor tem, né? E a dominação, ela é material e ela é imaginária também. Então, existem essas duas questões. Olha, para ficar no tema que nós nos propusemos aqui hoje, eu gostaria de reportar que a maioria das mulheres brancas aqui dos Estados Unidos votaram para o Trump. 45% dos latinos votaram para o Trump. 90 milhões de pessoas não saíram para votar. 20% a menos do que a eleição anterior. Era bem claro que os Estados Unidos tinha opção, uma mulher, a Kamala, ou o Trump. Por mais que não gostasse de um ou de outro, o Trump era óbvio que era muito pior. E então as pessoas que embarcaram nessa viagem, hoje estamos pagando um preço muito caro por isso, né? Então, a Silvina está correta. Nós precisamos ter autoestima, precisamos valorizar a soberania dos nossos países, do Globo Sul. Mas mesmo aqui nos Estados Unidos, é claro que os estudos de ciências políticas falam, e eu falei
na última entrevista, Raul, que os estudos aqui dizem que as pessoas que migram para os Estados Unidos podem ter uma agenda política muito progressista, liberal, mas quando conseguem a cidadania, tomam uma postura de política de direita. Em todos os países, né? Então é triste ver essa transformação das pessoas, né? Mas é uma questão de criar consciência política, consciência de um agente histórico que nos falta na educação da nossa população, dos povos que historicamente foram marginalizados. Existe uma subalternidade na nossa mentalidade, né? Que as pessoas internalizam e acham que votar para um cara milionário, você também vai virar milionário. E a verdade é que as pessoas que enriqueceram é porque abusaram do trabalho dos outros e não repartem justamente as riquezas, né? Então, essa é a verdade, que a nossa população precisa acordar. De acordo ao Freire, a gente começa com o oprimido, porque o opressor jamais vai te dar uma educação libertadora. E nessa só para concluir, nesse quadro, nesse cenário, é também importante a gente falar que as mentes das pessoas menos educadas também são controladas por quem é mais rico. Esse pessoal rico que se reuniu ao redor do Trump é porque querem escapar à criminalidade dos fake news, como eles manipulam a mente das pessoas, né? Então, é induzida essa mentalidade ideológica de que é melhor você votar numa pessoa rica, que ela vai te ajudar, não vai roubar, mas são os que mais roubam. E é preciso a gente falar isso publicamente aqui, que a manipulação, o controle das mentes vem das classes dominantes. E não é para colocar culpa nos mais pobres, obviamente, que nós temos os nossos povos também muitos movimentos críticos, movimento Sem Terra, movimento partidos de esquerda na América Latina são fortes também, né? Então a gente precisa dar crédito. Eu não pensei que o Lula conseguisse ganhar essa eleição. O Lula ganhou, a Bolívia, a Colômbia elegeram líderes de esquerda e hoje se beneficiam. Mas também acontece um Milei da vida aí, e é triste ver que as pessoas apoiaram esse tipo de política que não faz nada para o seu povo, faz para um pequeno grupo de pessoas, né? Sim. César, Silvina, audiência, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já retornamos com a entrevista para o final dela. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Você pode apoiar o nosso trabalho
se inscrevendo no nosso canal, comentando, curtindo, compartilhando, mas também, se você puder, você pode se tornar um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato, acessando desacato.info. Tem contribuições que podem ser mensais ou anuais, de valores que vão desde R$10 por mês até valores mais altos. Você pode também fazer um Pix para a gente de qualquer valor nos ajuda muito, está aqui em cima na tela, desacato.contribua.pix@gmail.com, ou se tornar membro no nosso canal no YouTube. Qualquer uma dessas formas contribui para que a gente possa profissionalizar cada vez nosso trabalho e chegar a mais pessoas. E a gente agradece a parceria da Editora Insular, todo mundo que contribuir de qualquer uma das formas, seja através do Pix, ser membro ou ser leitor ou leitora amiga, pode concorrer ao sorteio de um livro da Editora Insular. E começou agora uma obra aqui em casa. Então, nos apoia outra informação e o Portal Desacato para que a gente possa continuar realizando esse nosso trabalho. Muito bem, limpeza de terreno na tua casa, não, na minha casa, obra na tua. Essas coisas acontecem neste formato. Muito bem, eu, na verdade, não quero fazer uma pergunta nova nem para torcedoras de Belgrano de Córdoba, nem para o torcedor da Chapecoense. Nenhuma pergunta. Eu quero repetir a mesma pergunta que fiz antes e que os dois, como se falava antigamente, saíram agradavelmente à francesa. Eu não conheço, não lembro, comandante Ho Chi Minh, não lembro nunca que tenhamos nos rebelado pacificamente contra os impérios através da negociação. Não me lembro, possivelmente seja um problema da minha memória, mas não me lembro, porque, por exemplo, os ingleses de Montevideo e de Buenos Aires os mandamos embora com azeite, água quente e pauladas, porque não tínhamos outra coisa, por exemplo. Sim? Aqui, alguns sem vergonhas que vieram no oeste catarinense, os mandamos embora com canas de taquara, com flechas e canas de taquara. Não me lembro. Se alguém de vocês se lembra, me diga qual foi o processo pacífico de tirarmos de cima o império. E este império, César, está nos dizendo que vai ficar com Gaza completa para fazer um resort. Este império está dizendo, né, está inventando, inclusive, coisas mais. Um império que já não pode nem fazer os bonés do Trump. Nós mostramos no vídeo ontem, os bonés de Trump são de fabricação chinesa. Se fabricam com poliéster chinês. Então, como tiramos este problema que vai muito além do problema migratório de Trump e os imigrantes, os muros, as algemas e a miséria? Como saímos dessa? Saímos em paz e negociando, e votando Lula, e votando Luísa Gonçalves, e votando Arce ou Evo. Como saímos desse negócio aqui? Votando Kicillof? Como é que nós fazemos para sair deste negócio? Vamos começar pela Silvina, que estava descansando. Não, quem falou o último? Foi o César. Vamos começar pela Silvina e depois a Sofia, se quiser fazer uma curtinha para o César, ahí faz. ¿Cómo salimos? Bueno, a mí me encantan esas preguntas porque creo que ahí está primero la definición de qué es guerra y qué es paz. Lo que están haciendo con los inmigrantes no tiene nada de pacífico. La lucha contra el narcotráfico o el narcoterrorismo no ha desatado una guerra en América Latina. Pasa que es una guerra diferente a la que se puede estar dando entre Ucrania y Rusia, pero nada, la cantidad de víctimas que hay, sobre todo las infancias, es tremendo cómo estamos hipotecando la vida de millones de niños. Entonces, por un lado eso. No, ninguna contestación es pacífica. Sí se me ocurre el gobierno de Salvador Allende en Chile. Sí, sí. Oye, cuánto duró y cómo terminó. Bueno, digo, ahí por un lado, pero me parece que voy a decir algo que es un poco polémico, porque digo, bueno, a ver si se dan cuenta, ¿por qué en Estados Unidos es tan dura la mano contra los inmigrantes
y contra los afrodescendientes. O sea, no estamos hablando solamente de los afrodescendientes. Porque ellos son los que tienen en su haber la historia de la lucha en Estados Unidos. De lo que no se habla, lo que está borrado de la historia oficial de Estados Unidos. La verdadera historia de Martin Luther King, la verdadera historia de Malcolm X, la verdadera historia de las Panteras Negras, es decir, de una izquierda que se organizó, no solamente por la cuestión de inclusión política, social y cultural, sino por la inclusión económica de esas casi mayoría ya, pero que estaban en los barrios retirados, sin posibilidad de acceder a una educación digna, un trabajo digno, además de toda la cuestión política y social. Imagínense, si todo el acervo de historia emancipatoria de América Latina, que va en el ADN de cada uno de nuestros inmigrantes, se uniera con ese ADN de lucha, de esa lucha tan digna que hubo en Estados Unidos, que la han borrado, pero que Howard Zinn la volvió a contar en la otra historia de Estados Unidos. Ahí está. Y, o sea, la derecha y la minoría privilegiada saben que está ahí. Por eso divide y vencerás. Por eso comerles la cabeza y que el nivel educativo en Estados Unidos sea tan mediocre. ¿Por qué? Para que no se enteren de cuál es su potencial realmente. Tienen un enorme potencial. Hay una historia de lucha en Estados Unidos que es maravillosa. La izquierda, el anarquismo en Estados Unidos es espectacular. Si leyeran la historia de las mujeres en la política de Estados Unidos, se olvidaron, hacen las películas que vemos en Netflix, que ninguna o muy pocas hablan de eso porque es una guerra psicológica permanente contra la población. Te dan lo que tenés que comer y lo que tenés que pensar para siempre, y sobre todo en nuestras infancias. Entonces, pensemos en el potencial de esta unión de ADNs de lucha, porque si hay algo que hay en América Latina, lo vimos, lo sentimos permanentemente, hay dignidad. Hay dignidad. Lo que pasa es que hay momentos en que este sistema capitalista, el sistema económico nos hunde y parece que no estuviéramos ahí. Y de repente salimos. Y lo vimos con los gobiernos neoliberales en Colombia, lo vimos en Chile. Lo vamos a ver en Argentina. Claro que lo vamos a ver. Espérense que pase este shock tremendo. Lo vamos a ver. Porque tenemos una historia de lucha muy digna. Y eso también está llegando, lo tiene Estados Unidos y es lo que están tratando de tapar. Ojalá. Lo que pasa es que esto es a mediano plazo, Raúl. Es a mediano plazo. La verdadera lucha siempre es a mediano plazo, porque estamos en esa batalla por los corazones y las mentes. Y lo que decía desde Texas, desde El Paso, es recuperarnos como seres dignos y cortar con esa subalternidad. No te están regalando nada en Estados Unidos. Estás yendo para allá porque te quitaron todo en tu país. Por eso estás yendo ahí, porque te quitaron todo. Entonces me parece que ahí hay un potencial que me encantaría tener tiempo en mi vida para poder verlo y sobre todo participar en eso. Só me permite, Sofia, antes da tua pergunta final para o César, vou fazer um jabá no meu favor. Podem, lá pelas 4 da tarde de domingo, sim, já ler a entrevista à candidata à presidência dos Estados Unidos em 2024, Cláudia de la Cruz, porque não só existem republicanos e democratas, a querida Cláudia de la Cruz, que já esteve nesta casa, muito do que falou Silvina passa por aí também. Então, domingo, lá por volta das 4 da tarde, entrevista exclusiva do Portal Desacato com Cláudia de la Cruz. César Rosato, a mesma pergunta que fez Raul, rapidamente, porque a gente precisa encerrar, mas incluindo uma coisa, sobre a união que falou a Silvina. Está tendo alguma organização por parte dos migrantes que estão sendo agredidos por Donald Trump? Como que está a solidariedade e união dos migrantes nos Estados Unidos? Muito boas perguntas. Obviamente existe um medo muito grande entre as populações mais vulneráveis, e eu mesmo protejo as pessoas que eu conheço, que eu ajudei aqui a sair debaixo do controle das instituições repressivas aqui, porque os jornalistas querem publicar, mas a pessoa aplicou para asilo político, a gente tem que proteger. Os advogados falam que não pode dar entrevista pública para proteger essas pessoas. Mas na pergunta do Raul e agora da Sofia, complementando a Silvina, olha, eu acho que existe uma certa nostalgia quanto ao passado. As pessoas dizem, o que aconteceu anos atrás lá era melhor do que agora. E eu acho que, na verdade,
esse ressurgimento do fascismo e neonazismo americano, Elon Musk e Trump, é um último jogo do fascismo e, obviamente, põe em risco a democracia americana. Então, todo o histórico bonito de resistência, de luta, defesa dos direitos humanos. Eu mesmo sou membro de 2 sindicatos que me protegeram em ocasiões. Cheguei a ser fundador de sindicato aqui. Então, os sindicatos estão processando já o governo americano. Vários juízes bloquearam medidas executivas do Trump. As igrejas estão se unindo, as instituições de defesa ao imigrante estão se unindo. 2 governadores falaram: não vamos permitir aqui no nosso estado essa caça às bruxas. O governador de Illinois, Chicago, e o governador da Califórnia falaram claramente que não iam permitir essas medidas arbitrárias do governo Trump. Mas eu estou aqui na fronteira e eu cruzei para o México 2 dias atrás, vi 3 aviões do exército americano voar sobre mim, né? Então, a militarização e essa ideia de colocar medo nas pessoas é real. E é importante, eu sou pedagogo, sou professor universitário, é importante as pessoas não se deixarem amedrontar. Que o momento que o fascismo ele vive do medo. Se ele conseguir colocar medo em você, eles ganharam. Então, aqui os professores experts já estão publicando que é possível que o governo Trump, no 2º ano, vai ter dificuldades sérias para poder governar, e muitos que dizem que é possível que ele nem chegue a terminar o seu mandato. Então, as resistências também, já a Cláudia Sheinbaum no México, o Canadá já está fazendo negócio com outros países, e presidentes de outros países que já estão dizendo não vamos fazer parte desse jogo. E os Estados Unidos começa a ficar isolado, e é bem real toda essa problemática. Essa fantasia da história, essa nostalgia que o fascismo foi bom para 2 ou 3. A maioria das pessoas destruíram vários países, ninguém mais quer guerra, ninguém mais quer esse tipo de política asquerosa que vai dominar a Palestina. É uma tristeza muito grande. E está apoiada pelo sionismo, supremacia branca, racismo, uma série de hegemonias, práticas hegemônicas que apoiam esse tipo de governo. Para concluir, César, nós precisamos entregar rapidamente, e tu fizeste sem querer um corolário muito bonito para um programa que se estreia agora com o professor Márcio de Souza. Olha o nome, César, Ginga. Nós precisamos falar e lutar e praticar o antirracismo, mas também precisamos conhecer a cultura, a história, nossa ancestralidade para aqueles que são ancestralmente oriundos da Mãe África. E aproveito para enviar um grande abraço à 4ª cidade onde nós temos mais público no mundo, Brasil incluído, Luanda, aos irmãs e irmãzinhas de Luanda, um bom dia. Vem um programa para vocês. Ginga. Silvina Romano, César Rosato, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada à audiência que nos acompanhou até agora, e principalmente obrigada a Patrícia Torriglia, que se tornou membro no YouTube do Portal Desacato. Convido a todos a se tornarem membros também. E vamos agora com essa estreia de Márcio de Souza com Ginga. Muito obrigada, Silvina e César. Um abraço, tudo bom aí, Beijo pessoal. a todas e todas.